Neste vídeo, vou apresentar o trabalho da disciplina Introdução ao Estudo de Direito, com o tema Diferença entre Moral, Ética e Direito. Esses três conceitos estão presentes em praticamente todas as relações humanas e são fundamentais para compreender como o direito se forma e atua na sociedade. Ao longo do vídeo, vou explicar o que significa cada um desses termos, mostrar as diferenças entre eles e também como estão relacionados no dia a dia. A moral é o conjunto de valores, costumes e tradições que orientam as pessoas dentro de uma sociedade. Ela surge da convivência entre os indivíduos e não precisa estar escrita em lugar nenhum para existir. Desde crianças, somos ensinados a agir de acordo com o que nossa família, religião ou cultura considera correto. A moral considera errado mentir, roubar ou enganar mesmo antes de existir qualquer lei. Mais tarde, o direito transforma alguns desses valores em crimes previstos no Código Penal. A moral é, portanto, um guia interno. Ela faz parte da consciência de cada pessoa e é reforçada pela aprovação ou reprovação social. Quem segue as regras morais é visto como alguém de bom caráter. Quem as desrespeita pode não ser preso, mas é julgado socialmente. Exemplo prático: se uma pessoa trai o parceiro, ela não comete crime algum, mas muita gente vai julgá-la como imoral. Isso mostra que a sanção da moral é social, não jurídica. Além disso, a moral varia conforme o tempo e o lugar. O que era moralmente correto há 100 anos pode ser inaceitável hoje. Por exemplo, no passado, o trabalho infantil era visto com normalidade. Hoje, é moralmente condenado e juridicamente proibido. Assim, podemos dizer que a moral é mutável. Ela acompanha a cultura, a religião e os valores da sociedade e serve como base para o surgimento da ética e do direito. A ética é o estudo filosófico da moral. Enquanto a moral diz isso é certo ou isso é errado, a ética pergunta: por que isso é certo? Quem decide o que é o bem? Essa regra é justa para todos? A ética surge da razão. É o exercício de pensar criticamente sobre as normas morais, buscando princípios que possam ser universais e racionais. Filósofos como Sócrates, Aristóteles e Kant foram fundamentais para desenvolver esse pensamento. Aristóteles, por exemplo, dizia que o homem ético é aquele que busca o justo meio, evitando tanto os excessos quanto as faltas. Já Kant acreditava que o comportamento ético é aquele que pode ser transformado em uma regra válida para todos. Exemplo prático: imagine que você encontra uma carteira com dinheiro. A moral pode te dizer, devolva, é o certo. Mas a ética te faz refletir. Por que é certo devolver? Porque não é justo ficar com algo que não é meu. Percebe a diferença? A ética não apenas segue regras, ela questiona e compreende o motivo por trás delas. Além disso, a ética influencia diretamente o direito. Muitas leis nasceram de reflexões éticas sobre o que é justo ou injusto. A escravidão, por exemplo, já foi moralmente aceita, mas a ética a condenou, e com o tempo o direito também passou a proibi-la. A ética, portanto, é o elo racional entre a moral e o direito. Ela ajuda a transformar valores sociais em normas justas e coerentes. O direito é o conjunto de normas criadas e reconhecidas pelo Estado para garantir a ordem, a justiça e a convivência pacífica. Essas normas são obrigatórias e se aplicam a todos os cidadãos. Enquanto a moral depende da consciência e a ética da razão, o direito depende da lei. Ele é escrito, organizado e institucionalizado. Exemplo: roubar é errado moralmente, injusto eticamente e crime juridicamente. O direito, portanto, dá força coercitiva àquilo que a sociedade e a razão já consideravam errado. O objetivo do direito é permitir que as pessoas vivam em sociedade sem recorrer à violência ou à vingança. Ele funciona como um árbitro, estabelecendo limites para a liberdade de cada um e garantindo que os direitos de todos sejam respeitados. O jurista Miguel Reale explicava que o direito é formado por 3 elementos: fato, aquilo que acontece na realidade social; valor, o julgamento sobre o que é justo ou injusto; norma, a regra que traduz esse valor em lei. Esses 3 elementos mostram como o direito nasce da interação entre moral, ética e realidade social. Ele não surge do nada, é uma resposta organizada aos problemas da convivência humana. Agora que já expliquei separadamente o que é moral, o que é ética e o que é direito, dá para comparar os 3 de forma direta. A moral é formada pelos valores e costumes de uma sociedade. São coisas que aprendemos desde pequenos, como não mentir, não roubar, respeitar os outros. Essas regras vêm da família, da cultura e da convivência. A moral não precisa estar escrita em nenhum lugar para existir. Ela simplesmente é aceita pela sociedade. A ética é diferente. A ética não é o comportamento em si, mas o estudo dele. Ela analisa os valores morais e tenta entender se eles fazem sentido, se são justos e por que existem. Enquanto a moral só diz que algo é certo ou errado, a ética pergunta: por que isso é considerado certo? Isso é justo para todo mundo? Já o direito é o conjunto de normas criadas pelo Estado. O direito transforma algumas ideias sociais em regras obrigatórias.
Por isso, coisas que a moral considera erradas e que a ética considera injustas, muitas vezes viram leis. Mas é importante lembrar, nem tudo que é moralmente errado é crime, e nem tudo que o direito regula tem relação com moral. Um exemplo simples: pegar algo que não é seu. Moralmente, as pessoas consideram errado. Eticamente, é injusto se apropriar do que é dos outros. No direito, esse comportamento vira crime, como furto ou roubo. Agora, outro exemplo: uma pessoa deixa de visitar um parente doente. Moralmente, muita gente acha que isso é errado. Eticamente, pode ser visto como falta de empatia, mas o direito não pune isso porque não existe crime nessa situação. E também existem regras jurídicas que não têm ligação direta com moral ou ética, como prazos processuais, validade de documentos, regras eleitorais, entre outras. Isso existe apenas para organizar o funcionamento da sociedade, e não porque sejam certos ou errados moralmente. Em resumo, a moral orienta o comportamento com base em valores sociais. A ética analisa e questiona esses valores. O direito cria regras obrigatórias para garantir a ordem e a convivência. Eles se relacionam, mas não são iguais. E entender essa diferença ajuda a perceber como o direito surge e por que ele muda com o tempo. Ao longo da história, moral, ética e direito evoluíram juntos. Na Grécia Antiga, moral e ética eram praticamente a mesma coisa, pois a filosofia era o principal meio de compreender o comportamento humano. Com o tempo, o direito romano começou a organizar normas que garantiam a convivência social, criando um sistema jurídico escrito. Na Idade Média, a moral cristã influenciava fortemente o direito, e as leis eram baseadas em valores religiosos. Já na modernidade, com o pensamento de filósofos como Kant, Rousseau e Montesquieu, surgiu a ideia de que o direito deve ser racional e universal, não apenas moral ou religioso. Hoje, vivemos em um estado laico, onde o direito é independente da religião, mas ainda dialoga com os valores morais e éticos da sociedade. Quando a sociedade muda, por exemplo, aceitando novos modelos de família, reconhecendo direitos de minorias ou defendendo causas ambientais, o direito também precisa mudar. Podemos dizer que a moral é a semente, a ética é o pensamento que analisa essa semente, e o direito é o fruto que nasce dela. Sem moral, o direito perde seu sentido humano. Sem ética, o direito se torna cego e pode ser injusto. E sem o direito, a moral e a ética não teriam força para organizar a sociedade. Eles são, portanto, três partes de um mesmo sistema. A moral dá origem aos valores, a ética os reflete, e o direito os transforma em normas. Para finalizar este trabalho, é importante reforçar que entender a diferença entre moral, ética e direito não é apenas um exercício teórico típico do primeiro período. É, na verdade, compreender como a sociedade funciona e como o ser humano organiza sua convivência. A moral, como vimos, é formada por valores sociais que aprendemos desde cedo. Ela muda com o tempo, muda de cultura para cultura e não precisa estar escrita para influenciar nosso comportamento. A moral molda nossa consciência e diz o que deveríamos fazer para sermos bem vistos pela sociedade. Por isso, ela é tão poderosa, mesmo sem punições formais. A ética, por outro lado, não se contenta em apenas aceitar esses valores. Ela analisa, questiona, discute e tenta chegar ao que é realmente justo, lógico e universal. A ética nos ensina a pensar antes de agir, a refletir sobre nossas decisões e a entender por que certos comportamentos são considerados corretos ou incorretos. Em uma sociedade que muda tão rápido, a ética funciona como um guia racional para evitar injustiças e corrigir incoerências morais. E então temos o direito, que pega parte desses valores e dessas reflexões e transforma tudo isso em normas que valem para todos. O direito organiza a convivência humana, protege direitos, impõe limites e cria mecanismos formais de resolução de conflitos. Ele existe para evitar que a sociedade caia no caos, na violência ou na vingança pessoal. O direito traduz valores e princípios em regras práticas que devem ser obedecidas. O mais importante é entender que esses três elementos não são independentes. Eles se influenciam o tempo todo. Muitas leis nascem de valores morais amplamente aceitos. Outras surgem de debates éticos profundos. E às vezes, o direito precisa corrigir costumes morais que já não fazem sentido ou que prejudicam grupos inteiros da população. Por isso, estudar a diferença entre moral, ética e direito no começo da faculdade não é algo aleatório. É a base para tudo que vem depois. Sem essa base, o estudante acaba decorando leis sem compreender seu propósito. Com essa base, porém, ele entende que o direito não existe sozinho. Ele é parte de um diálogo constante entre razão, valores sociais e necessidades reais da sociedade. No fim das contas, podemos dizer que a moral influencia como as pessoas se enxergam, a ética influencia como elas pensam e o direito influencia como elas convivem. Quando esses três elementos caminham juntos, a sociedade tende a ser mais justa e equilibrada. Quando eles entram em conflito, surgem debates importantes que levam à criação de novas leis, à revisão de costumes antigos e à evolução de todo o sistema jurídico. Encerrando o trabalho, compreender moral, ética e direito é compreender por que a lei existe, como ela se forma e por que ela muda com o tempo.
É compreender que o direito não é apenas um conjunto de artigos. É um reflexo vivo da cultura, dos valores e dos debates éticos que moldam a sociedade. Essa visão é essencial para qualquer pessoa que está começando no mundo jurídico e quer se tornar no futuro um profissional consciente, crítico e comprometido com a justiça.